Olá, meus irmãos, eu quero ler com vocês alguns versículos do capítulo 24 do livro de Jó. O ideal seria ler todo o capítulo, mas eu vou ler apenas alguns versos. Primeiramente, do verso 1º ao verso 4º. Porque o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento? E por que os que o conhecem não veem tais dias? Aos que removem os limites, roubam os rebanhos e os apacentam. Levam do órfão o jumento, da viúva tomam-lhe o boi. Desviam do caminho aos necessitados e os pobres da terra. Todos têm de esconder-se. E agora o verso 12. Desde as cidades gemem os homens, e a alma dos feridos clama. E, contudo, Deus não tem isso por anormal. Amém. Aqui uma descrição meticulosa de alguns atos pecaminosos dos ímpios, como eles exploram as viúvas, os pobres, os desvalidos, como eles mudam a cerca, né? Mudam os limites da terra para dizer, olha, o que está aqui agora é meu. Né? Antes estava no outro limite, agora o limite é meu. Então ele vai usando de uma forma figurada para falar de artimanhas do ímpio. E tudo isso parece normal para Deus. Daí a questão no verso 12. E, contudo, Deus não tem isso por anormal. Essa é uma dificuldade nossa tremenda. Eu já abordei isso de uma outra forma em outros vídeos e textos também. É que nós lidamos com os fenômenos. Fenômeno é aquilo que ocorre, aquilo que aparece, ou, se for etimologicamente, aquilo que se mostra a nós. O problema é que esse fenômeno ele ocorre dentro do tempo. E as nossas categorias de julgamento vão envolver sempre o tempo. E o tempo é um fator de grande relevância, e o cristianismo trouxe grande importância na compreensão do tempo. O cristianismo trouxe uma dimensão de maior relevância ao aspecto tempo, considerando que há um início, meio e fim. Mas nós vivemos dentro de fenômenos que ocorrem dentro do tempo. E os fenômenos falam muito mais alto a nós do que o tempo. Mas como assim? Essa é a minha perspectiva. É de que você vê o fenômeno, e se as implicações dele para o bem ou para o mal não são contíguas, não são imediatas, parece que aquilo não tem efeito algum. Porque, neste caso, o tempo ganhou a primazia. E nós julgamos o tempo a partir da categoria tempo. Nós estamos dentro dessa categoria. Quando nós transpomos o tempo, nós fazemos abstrações, criamos hipóteses, a menos que Deus nos fale claramente a respeito disso. Por exemplo, as Escrituras nos dizem que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, nós cremos nisso, que Deus, no seu ato eterno, conforme a sua determinação, graça e sabedoria, escolheu o seu povo. E há diversos textos falando sobre isso. Mas eu não posso definir uma série de elementos a partir do tempo. Eu posso criar projeções através de causas e efeitos e tentar remeter para trás como deve ter sido. E daí, por exemplo, aqueles que não creem nas Escrituras criam as suas teorias a partir do que eles podem ver e fazem suas projeções. Isso quanto ao passado, e também nós podemos fazer isso quanto ao futuro. Mas isso são apenas especulações com maior ou menor fundamentação. Por exemplo, se você tentar datar a origem da Terra ou a origem da criação a partir dos fenômenos naturais, você encontra já um grande problema em desconsiderar o dilúvio,
porque o dilúvio certamente trouxe mudanças no espaço físico muito grandes. Então, as evidências que eu tenho dentro de um princípio de causa e efeito não se aplicam perfeitamente, porque há um dilúvio que trouxe uma grande transformação. Eu me permito usar uma figura muito limitada, é como você vai analisar a vida de alguém e este alguém teve um sério acidente que tornou a sua vida bastante limitada intelectualmente. Vamos nos limitar a isso. Ele sofreu um tipo de acidente que o tornou bastante limitado intelectualmente. E você agora vai analisar a vida deste alguém a partir do princípio de causa e efeito, pós-acidente, mas você desconhece o acidente. Ou você não crê naquilo. E como você vai fazer uma trajetória de causalidade a partir do que você tem, mas sem considerar um elemento fundamental decisório, que vai determinar, em grande parte, o que você tem hoje como objeto de análise. Eu não sei se eu estou sendo claro, se meu exemplo é bom, mas me parece algo assim. Bom, tem a ver isso com o texto. É que nós vemos os fenômenos, e ali Jó está descrevendo o que se mostra a nós, muitas e muitas vezes, como o ímpio age, as suas maldades, como ele foge da luz, e que parece que tudo vai dar certo com ele, ou está dando certo. Esse é um tema recorrente em Jó, eu já citei isso no Salmo 10, no Salmo 73. Mas Deus não ignora os fenômenos, obviamente, mas Deus olha, vamos dizer assim, o tempo à luz da eternidade. E o grande aprendizado nosso é que nós vivemos no tempo, mas devemos aprender a olhar o tempo dentro dos valores eternos. Não que o tempo seja irrelevante. Deus nos abençoa já no tempo. Deus nos guarda, Deus nos preserva, Deus propicia compreensões da realidade. Porém, o que confere sentido a todas essas coisas é a eternidade. Por isso, nós encontramos Jesus Cristo. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro no tempo e perder a sua alma, que tem um valor eterno? O desafio para nós, então, é confiar que Deus é o Senhor do tempo. Eu posso não ver as consequências de determinados fenômenos, ou posso apenas perceber as consequências imediatas e que me desagradam. Mas Deus é o Senhor do tempo. Deus tem o controle dos fenômenos. E a ação de Deus não está omissa. Daí a pergunta de Jó, já no início: por que o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamentos? Bom, é claro que designa tempos de julgamentos. Ele tem esse tempo próprio, quer seja no tempo, quer seja na eternidade, quer seja, como ocorre normalmente, no tempo e na eternidade. Porém, esse tempo foge ao nosso alcance fenomenológico. Eu posso ver aqui algo ali, mas eu não tenho controle disso tudo. Sem falar do fato das nossas limitações, do nosso pecado e assim por diante. Então, confiemos em Deus, entreguemos a Deus e tentemos descansar em Deus, como nos fala o Salmo 37. A nós não compete a vingança. Entreguemos isto a Deus. A aparente vitória da transgressão é apenas uma impressão que temos com fundamentos tênues, visíveis, mas por breve tempo. E isso não prevalecerá. Portanto, confiemos em Deus. Olhemos a realidade
pelo prisma que Deus nos dá. E o prisma que Deus nos dá é o prisma real, que é a sua palavra. E nos eduquemos em todos os sentidos, a viver, a pensar, a sonhar à luz desta palavra, porque ela é a verdade de Deus. E a verdade de Deus é a verdade absoluta. Que Deus nos guarde, nos abençoe, nos dê fé, paciência, humildade e descansemos, aprendamos a descansar nele. Amém.